Olá, estamos começando mais um FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, sempre trazendo assuntos relevantes no dia a dia da nossa população. Hoje vamos falar sobre um tema que está em alta e que muita gente vem discutindo, que é a cannabis medicinal, a ciência através da flor. É bom deixar bem claro que nós não vamos fazer nenhum tipo de apologia às drogas, nem mesmo à liberação ou não da maconha. Nós vamos falar do consumo e da utilização da planta como medicamento. E para trocar essa ideia, ninguém melhor do que receber hoje o Pedro Luiz Sabacialski, que sobrenome, hein? Presidente da Santa Cannabis. Quem não conhece, Santa Cannabis, que eu até já guardei o cartão, associação sem fins lucrativos, criada com o objetivo de fomentar os estudos da cannabis medicinal em pacientes com indicação para esse uso. Pedro, obrigado por ter aceito essa conversa legal e essa troca de ideias, que a gente sabe que esse é um tema que ainda gera muita discussão, muita polêmica, muita dúvida, mas que a gente está aqui para tirar um pouquinho dessa dúvida, né? Obrigado pela presença. Perfeito, Fábio. Obrigado vocês por dar voz à nossa causa, à nossa luta. Então, muito obrigado aí por nos receber e poder esclarecer um pouco do que está acontecendo, né? Tem tanta informação relacionada à cannabis hoje em dia, então o que a gente puder ajudar aqui com informação, a gente está à disposição. Vamos começar lá pelo princípio para saber como é que a cannabis medicinal entrou na tua vida. Cara, a cannabis entrou na minha vida como de muitas pessoas que começaram esse movimento no Brasil, né? Através de um parente que precisava utilizar esse óleo e a gente não tinha acesso, isso foi há 6 anos atrás, a gente não tinha acesso, só quem tinha acesso a esse remédio era gente que tinha dinheiro, pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham acesso a um médico, na maior parte das vezes de São Paulo, dos grandes centros, pouquíssimos médicos que conheciam sobre o sistema endocannabinoide, que é um sistema que regula tudo isso, que a gente vai falar dele depois. E aí já tinha um remédio na farmácia, que era o Mevatil, que é 50% CBD, 50% THC, caríssimo ou importado. Na época não tinha nem importação tinha, então as pessoas que tinham dinheiro viajavam e quando vinham traziam para os amigos que precisavam. Então era assim bem elitizado, já tem essa comprovação do uso há mais de 20 anos, através de um pesquisador chamado Rafael Michulan, que descobriu isso através de uma pesquisa que começou na Califórnia e se estendeu até Israel. E aí a gente descobriu que a cannabis fazia bem. No caso da minha avó, minha avó tem um Parkinson chamado Parkinson rígido acinético, que é um Parkinson que treme, mas não treme tanto. Ele traz mais rigidez para o corpo, né? A questão motora dela era afetada, a questão da fala dela era afetada. E aí, numa viagem para fora do país, eu entrei numa loja dessas por curiosidade, na Espanha, e vi lá cannabis, eu curioso, entrei, tá, mas para que serve isso, né? E a pessoa falou, cara, para Parkinson, para Alzheimer, para epilepsia refratária, para dor. Eu falei, uau. Pensei em trazer um frasco, mas fiquei com medo. Fiquei com medo de trazer no avião, mas fiquei com isso na cabeça. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu procurei eu vendo, na época, Facebook, eu olhei e tinha um amigo meu que tinha postado um óleo de Fortaleza, de uma associação de Fortaleza, sem rótulo, sem nada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, mas vamos ver. Aí, falei com meus parentes, né, com os meus tios, com as minhas tias, e eles totalmente contra. Eles falaram, não vai dar isso pra minha mãe, né? Só que a minha tia, tem uma tia Emília, ela falou, não, eu topo ir no médico, vamos procurar um médico, ver o que o médico fala. E a gente procurou um médico chamado Dr. Pedro Pierro Neto, da Instituto Paulista de Referência na época, um especialista em dor, é um neurocirurgião. Ele costuma falar que ele abria a cabeça para cuidar do Parkinson, agora ele abre a cabeça das pessoas para colocar a ideia da cannabis, né? Então, esse médico falou, cara, traz a tua avó aqui. A gente esperou 3 meses por uma consulta com ele. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, uma consulta super cara. Mas, cara, pela nossa avó a gente faz tudo, né? A gente espera, a gente corre risco.
E aí a gente foi para essa consulta com ela. E foi uma consulta de 2 horas, onde minha avó ficou encantada com ele, a minha tia ficou encantada com o tratamento que ele deu para ela, o tempo de explicação, de dedicação, todos os testes né, motores que ele fez. E falou, olha, existe o óleo da cannabis, sim. Eu vou recomendar aqui vocês esse daqui, o importado. E beleza, ele recomendou o importado. Eu já tinha ideia Não tinhas visto? do que eu tinha visto, mas falei, cara, vamos fazer um orçamento. Saí do médico, fiz um orçamento, custava R$ 3.800 um frasco de 30 ml. De uma empresa chamada Belo Botanicals na época, até me lembro. E aí eu saí dali, falei, cara, com esse orçamento na mão, liguei pro médico, falei, doutor, tem uma associação aqui do Nordeste, o que você acha, cara? É R$ 250. E o outro é 3.800. Ele falou, cara, vamos testar. Eu já ouvi falar dessa associação, conheço essa associação, vamos testar. Aí ajustou a receita para aquele remédio ali, né? O pessoal passou as informações. Cara, e aí foi impressionante, porque no mesmo dia a gente viu o resultado, né? A gente deu, na primeira vez, se eu não me engano, foram 4 gotas. E meia hora depois, a rigidez, aquela coisa rígida, soltou. Né? O olhar da minha avó, por causa... Minha avó tomava 8 remédios. Então ela vivia dopada, com um olhar fixo, assim. Na real, nem vivia, né? Nem vivia. Tinha que tirar ela da cama, dava o café, enfiava um remédio, botava ela sentada, ela ficava parada ali até a hora do próximo remédio, Então não tinha vida ali dentro, né? E aí quando ela toma o óleo que relaxa o corpo, que relaxa a face, eu olho para minha tia e falei, uau, alguma coisa aqui aconteceu. Vamos continuar dando, ver como é que se comporta. Aí uma semana depois minha avó já era outra pessoa, já estava falante. Ela veio me receber na porta, coisa que não acontecia há muito tempo, né? No seu passinho devagarinho, mas ela veio me receber. Um mês depois a minha avó tinha voltado à autoestima, queria pintar o cabelo, queria fazer a unha. Logo depois, 2 meses depois, ela queria sair de casa, ia almoçar, que fazia anos que ela não almoçava com a família, num sábado. A gente falou, cara, impressionante. E aqueles tios que eram contra? Os tios mudam na hora. Daí todo mundo, hoje na família todo mundo toma. Hoje os tios, porque não precisa estar doente para tomar cannabis. A partir dos 40, 50 anos, é bom que as pessoas começam a fazer reposição de cannabis, como faz reposição de uma série de coisas. Né? Ela é natural, ela ajusta, ela equaliza o nosso corpo. A gente pode falar um pouco depois sobre isso, mas enfim, aí desse passo da minha avó, a minha avó participava de uma associação chamada Parkinson Brasil, e o pessoal viu a melhora dela, e aí todo mundo queria o óleo. Eu falei, cara, eu dou óleo para minha avó, para a avó dos outros é mais complicado, né? Até se der um problema, né? Claro, aí que surgiu a ideia da associação. Aí veio, então, a criação da Associação Santa Cannabis. A partir de quando foi essa ideia? A partir de que ano vocês começaram a desenvolver isso? Assim? A gente começou em 2019. 6 meses depois que minha avó já estava tomando óleo, que as pessoas dessa associação de Parkinson queriam, a gente falou, cara, era muita gente pedindo, Fábio. E eu venho do movimento de associação de motoboy. Eu trabalhei 20 anos com a associação de motoboy, fiz projetos aqui na Câmara, na época com o Márcio de Souza, depois com o prefeito César Júnior. Já tinha uma caminhada de associação de motoboy. Eu falei, cara, não deve ser muito diferente. Vamos montar uma associação de cannabis como tem no Nordeste. E foi isso que a gente fez. Montou a primeira associação de Santa Catarina. E esse nome? Cara, esse nome é por vários motivos. Primeiro, por estar em Santa Catarina. Né? Ia ser a Associação de Cannabis Medicinal de Santa Catarina. A gente falou, cara, Santa Catarina, Santa Cannabis, ela é uma planta sagrada, ela é uma planta que parece que faz milagre. A gente pensa, não é milagre, é ciência. Tem tudo a ver, né? Mas a gente falou, cara, esse é o nome. Né? E é um nome super simbólico, super forte, que a gente tem muito orgulho, né? A gente tem muito orgulho de ser de Santa Catarina também, de estar fazendo isso daqui, sabe? De ter conseguido algo inédito, que é essa autorização judicial. Mas, enfim, aí a gente montou a associação, juntou algumas pessoas. Como é que ela funciona na prática, assim, para as pessoas poderem entender, né? Porque eu acho que é uma coisa que tu tem que se associar, já deve ter uma quantidade de associados, até porque deve ser pessoas
que tem algum tipo de doença ou que tem alguém na família com doença? Como é que é isso, basicamente? Sim, é uma associação sem fins lucrativos que presta serviço para os seus associados. Vários serviços, não só de fornecimento de óleo. Fornecimento de óleo é o principal. A gente oferece acesso à informação, acesso a advogado, acesso a médico, né? E ela funciona de uma forma que ela é muito justa, assim, paga quem pode, quem não pode não paga. E essa conta fecha. Por quê? Porque tem muita gente precisando desse remédio. E muita gente que, entre pagar o importado muito mais caro, prefere pagar o da associação, porque sabe que aquele óleo vai ser distribuído até gratuitamente para quem não pode pagar. Né? Então, é uma associação que ela nasceu para preencher um buraco que o Estado deixou. Né? As associações só existem hoje porque o Estado negou, né, esse tratamento, virou as costas com medo. É um tema difícil, os políticos têm medo de mexer nisso. Agora, nem tanto, a gente já superou um pouco isso, mas na época as pessoas tinham medo de tratar sobre esse assunto. A polaridade da política também atrapalhou muito, né? Total. Eu acho que acaba se usando um discurso muito fácil, muito raso, em prol de voto. Né? E tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que ninguém olhou para o problema como deveria. Né? A gente está com uma epidemia de gente doente, né? Doenças neurodegenerativas, que é aí que a cannabis faz toda a diferença. E as associações nascem desse vácuo, né? Desse vácuo social, desse vácuo de saúde, que quem tinha dinheiro tinha acesso lá fora, e aí a pessoa que não tinha dinheiro, então vamos supor, você faz parte de uma AMA, Associação de Autistas. Ali tem gente de todos os tipos, tem dinheiro e que não tem. A pessoa que tem dinheiro conseguia trazer o remédio, e quem não tinha ficava olhando e falava, cara, eu quero esse remédio também. Como é que eu faço? Foi aí que buscou as associações. E aí as associações nascem dessa força de pessoas querendo tratamento. E quando você faz um movimento desse, é um risco, porque a gente não tinha autorização judicial na época para fazer isso. Então a gente se amparou em ferramentas legais constitucionais. Então a gente primeiro montou uma associação que possa levantar o debate para discordar de leis que não concordam. Isso está na Constituição. A Constituição prevê que você pode se unir em associações para inclusive praticar desobediência civil, né? Você ser contra aquela lei, propor um debate sobre uma lei que você não concorda, isso é super válido. A própria desobediência civil pacífica e controlada, que é prevista, desde que a gente consiga se organizar e fazer uma desobediência civil segura, pacífica e controlada, ela está dentro das regras do jogo. E a principal, que é o direito à saúde. Se a gente está vendo que dá resultado, como é que a gente, sabendo como faz o óleo, vai negar para as pessoas esse tratamento? Né? Vai contra o senso de civilidade, o senso humano, social. Então, em cima disso que a gente criou coragem, fez esse movimento e com muito medo. Só que esse medo durou 3, 4 meses, porque depois que vêm os pacientes e as mães, dão uma força para a gente, Fábio, porque não existe nenhuma força maior do que a força de uma mãe com dor. A gente costuma falar que a gente é movido por 2 forças motrizes aí, que é a força da dor e a força do amor. Me diz uma coisa aí, vocês buscaram algum tipo de autorização judicial para poder funcionar? Como é que foi? Sim. Não, primeiro a gente montou a associação, documentou ela toda, e todas as pessoas que a gente atendia assinavam um termo de judicialização daquilo que a gente estava fazendo. Então a gente montou isso, todos os pacientes tinham receita médica, tinham acompanhamento médico, a gente tinha laudos médicos, tinha relato de vídeo, de depoimento, de melhora, e foi juntando todas essas provas de forma organizada durante 1 ano e meio, né, e entramos com uma ação judicial. Na verdade, acho que menos, em 1 ano a gente entrou com a ação judicial. A gente deve ter trabalhado 1 ano juntando essa documentação. Entramos na Justiça Federal, numa ação civil pública, que levou aí, acho que se eu não me engano, uns 3 anos para ser, 2 anos e meio, 3 anos para ser julgada. E foi uma construção, né, de provar para o juiz, provar para o Ministério Público, provar para as pessoas envolvidas
que o que a gente estava fazendo estava ajudando. Tá fazendo bem, né? Estava fazendo bem, a gente gostaria de continuar aquilo ali sem o risco de ser preso, né? Porque se não há legislação, como é que a gente faz? Se a gente não pode, o Estado não dá o remédio, o paciente está precisando. Aí veio a pandemia. O cara do importado, que importava na pandemia, não estava chegando. Aí piorou para todo mundo. Onde é que ele foi buscar? Nas associações. Por isso que as associações cresceram tão rápido no Brasil. Quantos associados vocês têm? Hoje a gente passa de 9 mil associados. Mas aí vem gente do Brasil todo ou Do só Brasil todo. Do Brasil todo. Eu diria que aqui de Santa Catarina deve ser uns 35% mais ou menos são catarinenses. Mas para se associar, a pessoa paga? É uma taxa mensal? Como é que é? A pessoa paga R$20 mensais para se associar e o remédio vai de acordo, tem o preço cheio dele, né? Esse preço é composto pelos custos da associação versus associados. Então, tem o preço cheio, mas se a pessoa não tem condição de passar, olha, eu não tenho condição de pagar esse valor, ela requer isso dentro da associação e passa por uma anamnese social. Essa anamnese social com as nossas acolhedoras vai identificar o quanto que essa pessoa pode pagar. Então, tem pessoas que não pagam nada. A gente hoje, 30% da nossa produção vai para distribuição gratuita ou com desconto. Então, é um impacto muito grande que a gente gera. Hoje a gente está com 15 ou 16 projetos sociais. Por exemplo, a gente tem projeto social em Santa Amaro, na Palhoça, em Bombinhas, em Camboriú, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Estamos fazendo um agora lá em São Paulo, com o pessoal do Movimento Negro de São Paulo. Então, tudo que nos procuram para ajudar, a gente faz essa doação e geralmente traz uma universidade para fazer pesquisa de resultado. Que é importante para a gente mostrar que o que a gente está fazendo... Dá um embasamento melhor, né, cara? Exatamente. O que a gente está fazendo aqui tem qualidade, a gente está doando remédio e chamando a universidade para fazer pesquisa de resultado. Entender por que está dando resultado, porque ainda falta muita pesquisa. Então, nisso a gente também apoia, né? A gente apoia tanto os projetos sociais de autismo, fibromialgia ou de uma comunidade carente, como também projetos de pesquisa. Hoje a Santa está com 22 projetos de pesquisa, universidades do país inteiro. Uma que vai ser agora publicada numa revista científica internacional, feita com o nosso óleo, o que nos dá muito orgulho. E que também dá mais embasamento. Mais embasamento. Agora a gente já passou da fase de aceitar. Agora está na fase de provar. As pessoas já entenderam a própria lei de Santa Catarina aqui, ela juntou, passamos da ideologia política. Temos deputados de direita e de esquerda apoiando. Então, isso já é um grande ganho, né? Agora a gente precisa entender como transformar isso em pesquisa, em resultado, descobrir outros canabinoides, quais doenças que precisam de um tipo de canabinoide ou de outro. Já que a gente está falando de doença, deixa eu até... Eu gravei um programa aqui, algumas semanas atrás, que a gente falou sobre a situação do TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas não só na forma de quem tem, dos pais, problemas que os pais enfrentam, tios, avós, irmãos, a sociedade em si, os problemas causados com a chegada, né, e a ampliação, podemos dizer assim, de conhecer, né, o transtorno. E aí eu perguntei para a minha entrevistada com relação se tinha algum paciente que usava, né, a cannabis medicinal no acompanhamento do seu transtorno. Ela falou, não, nós temos vários que usam, não muitos, mas vários que frequentam e que usam. Podemos dizer que muitos tiveram um avanço assim, significativo no tratamento e alguns não tiveram avanço nenhum, mas não tiveram contraindicação. Eu acho que isso também acontece em qualquer tipo de medicamento que está nesse processo, não digo inicial, mas ainda tem muito para ser estudado, né? Total, principalmente autismo. Autismo você não trata com remédio só, você trata com ambiente, com alimentação, é uma série de coisas. O autismo é um desafio. Mas tem um outro desafio que é o tipo de cannabis que você está usando. Né? Isso é muito importante. A gente tem hoje, por exemplo, as farmacêuticas vendendo um remédio chamado CBD isolado, que é razoavelmente fraco.
Por quê? Porque você isola um componente da planta, bota naquele remédio, porque daí você consegue patentear ele, e aí tem os interesses econômicos das farmacêuticas, que é ok. Só que no momento que você faz isso, você perde potencialidade do produto. Hoje, o melhor produto de cannabis são os full spectrum, que a gente chama de espectro completo. Estão todos os canabinoides juntos. CBD, CBG, THCV, THC em baixas proporções. E aí você tem isso também. Proporções diferentes de canabinoides para cada tipo de doença. Não é uma coisa tão simples. Hoje, por exemplo, na Santa Cannabis, a gente tem 3 produtos. Todos eles full spectrum. Por que o full spectrum? Porque existe um processo no tratamento do remédio com o sistema endocannabinoide, que é o efeito entourage, que é um efeito que todos os componentes se equilibram de uma forma para dar um melhor resultado. Então, por exemplo, o CBD é antagonista do THC. Se você sobe muito a dose do CBD, o THC baixa e vice-versa. Então, esse remédio ele faz ele equaliza de uma maneira dentro do sistema endocannabinoide que traz um resultado melhor. O full spectrum já é uma diferença desse remédio isolado, que é o que está na farmácia. Que tem os seus casos, por exemplo, pessoas que não podem de jeito nenhum com THC, tem alguma alergia com THC, que tem algum processo inflamatório, aí não é recomendado. Então, esse produto isolado é o melhor. Mas a grande maioria precisa do full spectrum. Então, na Santa Cannabis, a gente tem o CBD, o THC e o meio a meio. Metade CBD, metade THC. E fazemos também remédio manipulado, de acordo com o que o médico pede. Ó, Pedro, eu preciso de 70 de CBD, 20 de THC e 10 de CBG, que é um canabinoide novo. A gente faz também. E a gente consegue ter um melhor resultado se o médico sabe o que está fazendo, que daí é um outro problema. A gente tem muito pouco médico que sabe sobre isso, porque não é ensinado na faculdade. E se ele sabe fazer interação medicamentosa, né? E também a questão da alimentação, da absorção. Tem alimentos que, se você tem uma alimentação ruim, a absorção é pior, né? E aí precisa de um nutricionista junto. E para isso, que tu falavas que essas pesquisas universitárias também serão importantes até próprio para os estudantes que estão vindo, né, nessa área da medicina, que de repente vão seguir para esse caminho também, né? Total, a gente... há 20 anos que o sistema endocannabinoides foi descoberto e que não sei porque não está na faculdade ainda. Aliás, talvez saiba, porque existem os interesses das grandes farmacêuticas, né? O que a gente precisa entender é que é um remédio natural e que você produz esse remédio de forma endocannabinoide, né? Você produz o endocannabinoide de forma endógena. Até os 40, 50 anos essa produção é boa, depois você tem que repor. E aí a planta tem o fitocannabinoide que o corpo reconhece, mimetiza e potencializa esse sistema endocannabinoide. Eu ia até te perguntar no começo, e acabei esquecendo, mas me veio agora essa situação que a gente conversou antes de eu te trazer para a entrevista, que existe uma diferença da folha e da flor, né, cara? Exatamente. Eu até tinha achado que a cannabis medicinal vinha da folha e na realidade é da flor. O que é essa diferença, cara? Sim, cara, é a folhinha, aquela famosa. Aquela que todo mundo conhece. Aquela não tem nada. Não tem nada a ver. Não tem nada nem de remédio e nem para uso recreativo. Ela só é bonita. É uma planta bonita, é uma folha bonita que identificativa, né? Que caiu na graça da galera, mas o remédio vem da flor. É uma flor. O remédio vem da proteção da flor. É uma forma que a planta se protege contra inimigos do ambiente. Então ela solta um óleo, uma resina, e é nessa resina que está o remédio. Então a gente faz uma colheita que dura entre 4 e 6 meses, tira somente as flores, processa essas flores, extrai esse remédio. Todos esses processos são certificados, né, no momento da colheita, no momento da extração e no momento da diluição. Passa por um processo de certificação com um laboratório reblado, autorizado pela Anvisa, e é que a gente garante a qualidade, e o restante todo ou é descartado ou vai para
para fazer compostagem, ou se for uma quantidade significativa, pode virar fibra, pode virar alimentação animal. Tem roupa, tem tênis, tem um monte de coisa, né? Cara, é impressionante. Eu nunca vi uma planta com tanta versatilidade. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que alguns produtos, eles dependem muito de localização para se plantar, região, clima, vários aspectos relacionados àquele produto. Mas a gente vê também, principalmente quando se trata, por exemplo, às vezes em casos policiais, apreensões de estufas de plantação, né, feitas em casa e tal. O plantio da cannabis, ela tem um local específico ou ela pode, a partir do momento que houver uma regulamentação, ela pode ser feita em casa ou tem que ser num local específico? Como é que funciona isso, hein? Cara, vamos falar de clima e de geografia primeiro. No país, Santa Catarina é um dos piores lugares para plantar, por causa da umidade, baixa luminosidade e frio. Então, por exemplo, litoral, onde a gente está lá em Itapuá, é desafiador. A gente costuma brincar que a gente é muito bom, porque quem planta onde a gente está, planta em qualquer lugar do mundo. A gente chega a temperaturas, dias com 100% de umidade. Então é muito difícil. Mas você adaptando ela, a gente hoje, né, inclusive tivemos numa reunião com o presidente da EPAGRE falando sobre isso, sobre adaptação de genética específica para Santa Catarina, que é o que a gente já faz hoje, a gente já tem uma planta adaptada. Ela precisa do quê? De estufa. Ela precisa de não é uma planta normal, não é um alface. Ela tem os estágios dela de vegetativo, depois de floração. Ela precisa ser orgânica, ela precisa, dependendo da época do ano, de complemento de luz. Ela precisa estar no lugar coberto, se possível fechado nas laterais ali para evitar a entrada de inseto. Ela é muito cobiçada pelos insetos também, porque é uma planta boa, né? Que até os insetos gostam, né? Então, não é uma planta fácil, principalmente orgânica, de fazer, como a gente faz. Mas depois que você aprende, depois que você consegue fazer o controle natural do ambiente, ok. Fazer em casa? Dá. Foi assim que começou, né? As associações aqui começaram fazendo em banho-maria. Dá para fazer um óleo no fogão de casa em banho-maria. Inclusive, a Santa Cannabis tem um curso para ensinar a pessoa a plantar e fazer o seu próprio óleo e poder buscar na justiça o direito de fazer seu remédio em casa, que é o habeas corpus individual. Isso acontece em todo o Brasil. A gente já tem muitos catarinenses, inclusive, com autorização. Só te interrompendo, inclusive a gente teve um colega meu já de anos, que se formou em Direito e já está advogando, Jorge Lautert, de repente. Jorge Lautert, claro. E o Jorge, inclusive, foi companheiro nosso, trabalhou aqui na Câmara, e eu me lembro que ele foi um cara que iniciou muito esse processo juridicamente, né? Sim. O Jorge é uma referência. A gente tem algumas referências aqui em Santa Catarina, no processo de habeas corpus. Jorge Lautert, Raquel Chiran, Renato Boabaide. Esses são os três que eu acho que são os principais aqui, que conseguiram fazer boas defesas e ter essa... Eu via ele aqui, às vezes, nos corredores, no telefone e tal, e conversando, e aí eu conversei com ele sobre isso também, porque eu falava para ele, pô, cara, eu tenho umas crises de ansiedade, às vezes ruim para dormir, ele assim, Fábio, é muito bom, não sei o que e tal, mas está ainda num processo, tem que juridicamente pedir e tal, então... Eu vi que ele tinha já um trabalho em cima disso, né, cara? Sim. O Jorge é um guerreiro que está com a gente faz tempo, ele tem grandes ganhos aí, e acaba dando essa liberdade da pessoa ficar independente, fazer seu próprio óleo em casa. Dá, né? Se ela souber qual é a genética dela, por isso que é bom o curso, para você entender sobre extração, sobre extrair direito, qual planta escolher, para que tipo de doença. Você pode achar uma determinada cepa que seja bom para essa doença com mais CBD, mais THC. Como é que estão os desafios regulatórios em relação a isso? A gente sabe que, por exemplo, aqui em Santa Catarina foi instituída uma lei, né? Essa lei estadual que faz o fornecimento gratuito de medicamentos à base do cannabis e também produtos, né? Com fins medicinais. Só que eu dei uma pesquisada em relação a isso, que tem uma vinculação através da Anvisa, né? Sim. Mas eu não sei de dizer, porque eu não vejo a Anvisa se mexer muito com relação à cannabis, né, cara? Como é que tá esse trabalho de vocês aí? Cara, esse é um imbróglio, né? É um imbróglio que a Anvisa, até agora, ela só remendou. Ela não fez ainda o
papel dela que deveria ser feito de regular todas as... A gente teve um reconhecimento, pelo menos teve um reconhecimento no Tribunal de Justiça que as associações são um arranjo produtivo e precisam ser reconhecidas dentro da regulamentação. Isso é bom. Porém, a Anvisa diz que não regula, ela nasceu para regular a empresa. Não associação. E não o terceiro setor. Então a gente tem esse imbróglio. Ao mesmo tempo, a Santa Cannabis ela é independente de Anvisa, porque o nosso processo judicial ganhou da Anvisa, provou que a Anvisa não tem hoje competência para legislar sobre cannabis medicinal. Né? O que ela faz? Ela fez algumas leis de importação de produto pronto, acabado ou matéria-prima para as farmacêuticas daqui processarem e envasarem. Hoje a gente não tem uma lei de produção nacional, o que é um erro muito grande. Num país desse tamanho, com tanta gente precisando de emprego, a gente não tem um plano nacional de cultivo de cannabis para cuidar dos nossos pacientes. Do jeito que está esse mundo, não ter soberania sobre uma produção de medicamento tão importante é um grande erro. Vamos ver agora, tá para sair uma regulamentação do MAPA, do Ministério da Saúde e da Anvisa. Estamos aguardando como que as associações vão ser contempladas, mas isso não impede, Fábio, de a gente aqui em Santa Catarina já ir trabalhando, porque Santa Catarina tem a sorte, né, e a graça de ter uma associação com uma autorização judicial que passa por cima da Anvisa, e a gente poderia estar aqui fazendo um planejamento de cultivo catarinense de cannabis, 100% de catarinense para catarinense, usando a autorização da Santa Cannabis, usando as universidades para gerar certificação de qualidade, já que esse é o medo que a secretaria tem, e a gente começar a produzir e deixar o dinheiro aqui, de vez comprar de uma empresa estrangeira, a preço de ouro, onde 98% desse dinheiro vai para fora do país ou para outro estado. Seria muito mais inteligente a gente produzir aqui. E por que a escolha de Itapoá? Cara, Itapoá porque os jardineiros, os growers ou jardineiros, como a gente costuma chamar, as pessoas que sabem plantar, eram de lá. E aí a gente estava procurando na época um galpão que a gente pudesse montar o nosso laboratório. E essas pessoas, o Maurício e o Paulo, na época, eles acharam uma fábrica de palmito abandonada lá em Itapoá, numa reserva chamada Volta Velha. E aí a gente foi até lá, cara, e quando chegou a gente falou, cara, é aqui. Sabe quando você chega num lugar e falou, cara, é aqui. Tava toda caindo aos pedaços, a gente fez um mutirão, entrou, limpou tudo, arrumou, começamos a fazer vaquinha, começamos a fazer arrecadação de verba para montar o laboratório. A gente tem um laboratório com capacidade para atender 16, 20 mil pessoas por mês, né? Um laboratório dentro das regras da Anvisa, mas sem autorização da Anvisa, porque a Anvisa não tem uma regulamentação própria para nós ainda, né? E como é que está a participação, digamos, ou a pressão de vocês, politicamente falando, com os nossos deputados federais que possam também pressionar o Ministério da Saúde em relação a esse processo? Então, a gente tem duas lutas, né? Uma luta em Santa Catarina e uma luta no federal. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma frente parlamentar da cannabis, liderada pela deputada Paulinha, que foi a autora da lei, que juntou outras leis de outros deputados, ao total 7 deputados, de diversos partidos, e que a gente conseguiu provar a melhor lei do Brasil. Aqui em Santa Catarina, Paulinha, Dr. Vicente Caropreso, Marquito, Padre Pedro, Sérgio Guimarães e mais 2 que eu não me lembro o nome, me desculpa, conseguiram fazer a melhor lei do Brasil. Repercutiu em todos os canais de cannabis nacionais, referência, site nacional, repercutiu isso. Por quê? Porque a gente tinha uma lei que vai fornecer para todas as doenças, não só para 3 doenças, como São Paulo fez. E o que o governador fez um decreto agora cometendo esse erro de deixar só para 3 doenças. E que pode ser fornecido por associações que tenham reconhecimento da justiça, que tenham autorização judicial, que consigam provar que tenham qualidade, que é o nosso caso. E ele jogou isso, pegou e disse que não, as associações podem desde que tenham Anvisa. O que, de certa maneira, foi uma jogada não muito legal da parte do governador, que acabou deixando a melhor lei de Santa Catarina com a pior, numa canetada.
né? Seria muito mais fácil a gente sentar numa mesa, chamar um grupo de trabalho para a gente produzir aqui, escolher regiões, macro-regiões do estado, treinar agricultores de agricultura familiar para produzir de forma cooperativa. A Santa Cannabis recebe esse produto, transforma em extrato, certifica com a universidade e distribui via estado, deixando toda a cadeia aqui, gerando emprego, gerando renda, gerando pesquisa de desenvolvimento de genética com a Epagre, gerando distribuição de renda e pesquisa de novos canabinoides. E aí a gente estaria na frente de todos os estados, fornecendo para o nosso povo e também para os estados vizinhos, que não têm uma autorização como a gente tem. Então a nossa luta aqui, primeiro é aqui embaixo, fazer com que o governo reconheça o nosso trabalho e que juntos a gente possa desenhar a rede produtiva catarinense de cannabis. Lá em cima é outra luta. Eu tenho provocado muito os partidos de esquerda aqui para a gente montar uma comitiva para ir lá em cima e entender o que vai acontecer. Cobrar do governo federal, assim como tem uma associação em São Paulo que o Eduardo Suplicy é padrinho, e conseguiu arrancar um comprometimento do Fávaro, né, que é o ministro da Agricultura, que vai sim regular as associações. Então já existe um comprometimento com essa associação. A gente está tentando a mesma coisa, fazer com que as pessoas que têm um caminho aberto até Brasília organizem uma comitiva catarinense para a gente ir lá e forçar isso daí. Você acredita que Santa Catarina possa estar acontecendo um receio, de repente, por parte dos municípios, de eu não quero uma empresa que vai plantar maconha na minha cidade, eu não quero que esse tipo de erva possa se transformar, sei lá, tráfico de drogas, que possa... misture, né, as coisas. Tu acha que isso tem, por ser um estado tão... Eu acho que tem ainda, mas já está mudando, né? As pessoas estão entendendo que existe um potencial agrícola e de valor agregado alto, né? O produtor rural do interior do estado que tem esse medo, no momento que ele se depara calma aí, é para fazer remédio e eu vou ganhar muito mais do que eu ganho com alface, claro que eu prefiro, né? É uma questão, essa barreira ideológica, ela está cada vez menor, né? Quanto mais conhecimento... Sim, os riscos de ter um cultivo de cannabis, ele existe. Você não vai poder plantar ele de forma aberta. Você vai ter que ter um muro, câmera, uma série de quesitos de segurança como a gente tem na Santa. É o que torna ela cara também, uma produção que não é cara e talvez precisaria de um investimento inicial, principalmente para fazer os muros e a questão de câmera, mas fora isso acho que... E me diz uma coisa, por exemplo, a Anvisa hoje ela não, né, ela não legisla, não tem essa legislação da Anvisa em relação ao cannabis, por exemplo. Sim. Mas se ela resolve pegar um vidro de cannabis de vocês da associação, fazer uma pesquisa lá e disser que não, isso aí não funciona, eles podem, não? Cara, eles podem, a gente está à disposição de construir com a Anvisa como que a Anvisa quer que a gente trabalhe. Hoje a gente trabalha em cima das regras que a gente pega ou de fora do país ou de uma regulamentação antiga, porque a Anvisa, na época do presidente Dibby, ele tinha um planejamento, a diretoria colegiada barrou, mas ele tinha uma regra para plantio de cannabis, e é essa regra que a gente usa. A gente já usa uma regra que lá atrás foi apresentado pela Anvisa, né? Então, mas eles têm sim esse direito. A gente tem uma ordem judicial que, de certa forma, eles não poderiam, né? Eles teriam que recorrer na justiça para discutir isso em juízo. Mas como vocês não têm nada... Mas a gente gostaria muito de ter Anvisa, né? É engraçado isso, a gente não precisa, a gente gostaria muito, porque a gente quer dar segurança para os médicos, a gente quer dar segurança para o paciente, né? A gente está falando de uma coisa que é saúde, gente. O mais incrível, Fábio, na associação são os relatos de mãe, de pai ou de familiar que chega que não aguenta mais passar por charlatanismo, por médico que faz enfia um monte de remédio e não dá resultado. A pessoa que chega na cannabis, ela já chega, cara, já passou por tudo. E aí quando ela toma o óleo e dá resultado, ela fala assim, uau,
O que é isso? Então a gente sabe que está dando resultado. Se não tivesse dando resultado, a gente não teria tanto para a gente, só precisa entender como que está dando resultado. Mas é bom deixar bem claro que é o seguinte, tem que passar por uma orientação médica, né? Não é Total. simplesmente eu vou me associar, comprar o cannabis e deu. Para se associar, tem que fazer o cadastro, tem que ter a receita e o laudo médico. E de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, dependendo da validade que a receita, que o médico colocar, vai ter que ir no médico, né? Então, se chega uma receita de validade de 3 meses, a gente vai fornecer por 3 meses. Não, vai ter que ir no médico para ver se o médico quer fazer algum ajuste de dose ou mudar. Tá dando certo ou não. Está mudando o produto. Então, a gente trabalha todos os pacientes com respaldo médico. Tiago, aproveita e traz pra gente aí, Tiago. Vê que chegou aqui algumas caixas trazidas aqui pelo nosso querido entrevistado, o Pedro Luiz. Vamos ver o que é isso aqui. Passar o Tiago, passar por trás aqui. Vou deixar pro Pedro mostrar aí pra gente o que é isso aí, Pedrão. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos ver. Bom, essa é uma caixa que vem da Santa Cannabis, né? E aí ela vem assim, e dentro vem o remédio que um médico receitar, né? Então esse é o frasco de CBD, que é de 20 miligramas. Aqui no lado estão as informações. Nesse QR Code a gente consegue ter acesso ao COA, que a gente chama, que é o certificado de qualidade. Entendi. Né? Então aqui a gente tem... Fica à vontade. Aí vem a bula, como um remédio normal. E aqui também tem as tem uma bula, tem tudo? Tem tudo. Então a gente tem esses 3 remédios, né? O CBD. Tem o THC. O THC, que é esse aqui. E tem esse aqui também, que é um meio a meio, que é metade CBD, metade THC. Então são... Entendi. Aqui é o vidrinho, onde a gente também tem um QR Code que leva para o certificado de análise. Deixa eu abrir todo aqui para o pessoal conhecer os produtos da Santa. Tem validade? Tem validade de 1 ano. Aqui, como é esse aqui, esse aqui. Esse verdinho aqui Esse verdinho. Aí. Para o pessoal conhecer, que é interessante. A gente não está vendendo, tá? A gente não tá fazendo propaganda. Na realidade, é o conhecimento que muita gente ouve falar, mas que nunca viu. O que, por exemplo, uma associação que está registrada, que ganhou na justiça e que já está com 9 mil, né, associados. Esse aí é o produto que a pessoa, a partir do momento que procura o médico, que tem um laudo, que se associa, tem direito a comprar ou, às vezes, até receber de uma forma mais barata se não tiver condições. E é um produto bem feito, é um produto... Sim. Né? Eu vou abrir um aqui, vou tomar a liberdade de abrir um para o pessoal ver Poder entender. a coloração dele. Então ele é um óleo bem clarinho, ele é super filtrado, feito abaixo de 30 graus, temperatura menos 30, o que é super importante para ele manter a qualidade. Então esse é o óleo que vem... Cara, é um óleo de uma planta tão comum, mas que faz um resultado tão incrível que você fala, uau. E me diz uma coisa, é sempre bom deixar longe, né, de crianças e tal. Sim. Eu acho que a mãe, né, tem que tomar esse cuidado. Como qualquer remédio, né? Qualquer remédio, claro. Mas é impressionante. Os pesquisadores estão impressionados. A gente tem esse problema também para fazer pesquisa. Por que a Santa Cannabis tem 22 pesquisas? Porque a Anvisa não autoriza pesquisar. Então, para você conseguir uma autorização de pesquisa da Anvisa, demora 1, 2, 3, 4 anos. E, ao mesmo tempo, a Anvisa fala, não tem pesquisa para comprovar, mas não deixa pesquisar. Então, deixa a gente provar o que tem dentro. Então, a Santa Cannabis faz esse papel de fazer as pesquisas com a autorização dela, que permite. É bom lembrar isso, a Santa Cannabis tem uma autorização que permite importar semente, plantar, extrair o óleo, distribuir, pesquisar e transportar. É uma ação civil muito bem, uma sentença muito boa. Me diz uma coisa, tu tens conversado com outras pessoas que estão criando associações aqui no estado?
Sim, a gente, sempre que possível, apoia o começo de outras associações, né? A abertura de outras associações. Eu acho que é sempre importante. Essas associações que nascem, o que precisar e puder, pode contar com a Santa Cannabis. Né? Então, estamos aqui para ajudar. Né? Tu tens mais ou menos quantidade de assim que Cara, já te procuraram? Eu não sei. Cara, aqui em Santa Catarina a gente tem... Eu acredito que deve ter umas 15, 20 associações pequenas já. E elas já procuraram esse mesmo formato de vocês, de procurar ter Brasília para tentar, através de uma lei, ou através desses desafios regulamentares que vocês tiveram aí, assim? Sim. Hoje, essas associações de Santa Catarina, tirando uma, que é a Cannabis Sem Fronteiras, que é uma grande também, as outras são menores e começaram agora. Muitas começaram agora. E aí muitas não têm autorização judicial, o que é um desafio também, para quem está começando. As idas a Brasília têm sido feitas com associações grandes de renome nacional, que já têm autorização. Né, encabeçando porque é difícil para uma associação pequena que não tem autorização se movimentar para ir a Brasília fazer esse debate, o que seria muito bem-vindo. E Brasília, quanto mais gente, melhor. Se a gente conseguisse lá de 500 associações, talvez, e fizesse um barulho, já teria acontecido. Pedro Luiz Sabacialski, presidente da Santa Cannabis, que é essa associação sem fins lucrativos, criada com o objetivo de fomentar os estudos da cannabis medicinal em pacientes que precisam desse uso. Eu quero te agradecer por ter vindo hoje aqui, tirado dúvidas, ter trazido também para a gente mostrar para as pessoas que ainda não conheciam, né, essa ação da cannabis medicinal, e dizer que a TV Câmara aí está com portas abertas para a gente continuar discutindo esse processo aqui na Casa do Povo, né, cara? Eu que agradeço e faço aqui o convite para você, junto com o podcast, com a TV Câmara, ir lá nos visitar. Quem sabe na próxima colheita, vocês irem lá, conhecerem o processo, conhecer como é que produz, tirar a dúvida de todos os ouvintes aí, vai ser uma honra te receber, cara. Obrigadão, então, ao homem, Pedro Luiz Sabacialski, presidente da Santa Cannabis, que hoje trouxe um assunto super legal, que a gente falou sobre a cannabis medicinal, a ciência da flor. Lembrando, a gente já falou no começo do programa, nós não estamos fazendo apologia às drogas e nem falando sobre a liberação ou não da maconha, né? Aquela que você conhece. Nós estamos aqui falando sobre o uso da planta no medicamento e hoje a gente pôde tirar várias dúvidas no nosso programa. E agradecendo vocês que ficaram com a gente. Quem não teve a oportunidade de assistir o programa na íntegra, Floripa Podcast está no YouTube. Entra no YouTube da Câmara Municipal de Florianópolis, lá tem uma pastinha com todos os programas que a gente grava lá. E esse programa também vai estar na nossa programação da TV Câmara de Florianópolis. E aí você pode curtir ele, comentar, discutir, falar e ver se vale a pena ou não, quem sabe se associar na associação, na Santa Cannabis, que é do nosso querido Pedro Luiz. Um abraço a todos e até o próximo programa.